Esta é uma mesa redonda sobre cibersegurança, especialmente com foco na NIS2. É um tema premente para muitas organizações, eventualmente para todos nós, de uma forma ou de outra. E, portanto, vamos tentar tocar aqui um conjunto de tópicos bastante práticos, e debatendo alguns dos desafios que as empresas e as organizações têm para, de facto, cumprir os requisitos daquilo que é esperado com a regulamentação da NIS2. Eu iria começar aqui pelo meu lado direito, pelo Artur Martins, da Logicalis. Artur, com a seguinte questão. A NIS2 traz penalizações significativas e, enfim, já aqui foram referidas anteriormente, mas, por outro lado, implementar esta conformidade tem custos, claro que pode sempre dizer que não implementar tem custos maiores, naturalmente. Mas a questão é como é que se pode equilibrar o ponto, isto é caro, com o risco e o risco de coimas, de incidentes, danos reputacionais. Que abordagens práticas recomendam para começar com orçamentos limitados? Sim, antes de mais, bom dia. Obrigado a todos pelo vosso tempo e pelo interesse e pelo convite também para estar aqui. Eu penso que, respondendo a essa pergunta, portanto, envolve aqui uma série de questões. A primeira é que a compliance não deve ser encarada como um medo, e é sempre esse o perigo. Portanto, quando se fala de coimas, fala-se de medo. Entramos aqui numa situação difícil de gerir até emocionalmente, porque tentamos fazer tudo. Portanto, a minha resposta seria que o mais importante será a abordagem e o plano que nós temos para transformar o compliance não nesse medo, mas sim num catalisador não só do investimento necessário para aplicar tudo o que queremos, mas também da organização da casa. Ou seja, certamente o IT e a segurança já fizeram N projetos e têm N coisas que querem na área de cibersegurança. Portanto, isto é uma forma de se organizarem, de mostrarem, medir o risco, medir esse investimento. O budget certamente é limitado, portanto, parte tudo do plano ou da forma como vamos tentar atingir esta compliance, por assim dizer. Portanto, passo número 1, fazer o chamado gap analysis ou um assessment, portanto, tudo aquilo que nos está a ser exigido, não encarar isto como binário de sim ou não, ou seja, há, digamos, um ponto aceitável para cada um dos pontos que nos estão a ser exigidos, portanto, eu não vou investir 100% em tudo, e depois daqui tentar identificar os esforços de cada uma dessas necessidades. Tendo esses esforços, ao ver o impacto dos mesmos a nível das coimas, por exemplo, eu consigo aferir aquilo que são os quick wins, ou coisas rápidas que até iriam ter imenso impacto se eu não os fizesse, mas depois, rapidamente eu mato isso como parte zero, digamos assim, do projeto, e depois as iniciativas prioritárias, onde essas sim têm que ser analisadas, têm que ser discutidas, reportadas, porque terão investimento, e assim gerir o nosso investimento e empenho necessário em todo esse projeto. Depois, há pequenos truques aqui neste plano, ou seja, ao ter este mapa de investimentos, prioridades e impactos das tais coimas, eu consigo, por exemplo, externalizar serviços, que é uma parte muito importante. Sabemos que é mais fácil até a transferência do risco no clausulado contratual para uma empresa que me vai prestar, por exemplo, a resposta a incidentes. E por último, definir de início onde é que eu quero estar, quais são as métricas que eu quero avaliar e como é que eu vou reportar isto para cima, para o board, porque no final do dia são eles que me estão a dar budget para eu garantir compliance e reduzir o risco, não é? Portanto, eu diria que em termos de plano de ação, esta seria a forma mais importante para não aceitar tudo como um todo e com medo, mas sim parar, estruturar, priorizar e fazer um investimento com pés e cabeça. Okay. Muito obrigado. E com base, portanto, nada disto se faz sem pessoas, naturalmente, e a próxima questão será pessoas, sobre recursos humanos, e, portanto, hoje toda a gente tem noção que existem, eventualmente, menos profissionais na área de cibersegurança do que aqueles que são necessários. E a pergunta que vou começar por endereçar ao Dinis Fernandes, da CyberSafe, é a seguinte: até que ponto é que isto é uma limitação real à preparação para NIS 2 e até que ponto é um sintoma de
eventuais estratégias pouco corretas, falta de automação, processos ineficientes ou até expectativas irrealistas sobre perfis de contratação. Portanto, procuramos aqui o que é de facto, na verdade, o que é falta de profissionais versus o que podem ser outras causas. Muito bem. A escassez de profissionais de cibersegurança é uma realidade do mercado, mas isso não é necessariamente mau para uma empresa como nós, porque nós precisamos de vender serviços. E a realidade é que o que nós notamos é que a maior parte das vezes há uma inércia que não é só devido à falta de recursos. Há uma inércia que se colmata facilmente com a utilização de prestadores, como nós, em que podemos ajudar num gap assessment inicial, podemos ajudar na definição de um plano para colmatar as lacunas que ainda existam face àquilo que são os requisitos do NIS 2, podemos ajudar na definição de um modelo de análise de risco, podemos ajudar a fazer análises de risco, na seleção de tecnologia ou soluções tecnológicas para endereçar alguns dos requisitos, podemos ajudar nessa implementação, podemos ajudar na parte de operações de cibersegurança, por exemplo, com externalização de um centro de operações de segurança de um SOC para uma detecção atempada de incidentes e a notificação às entidades competentes. E, portanto, existem formas de colmatar essa falta de recursos. Mas também há organizações que têm até equipas com alguma dimensão, mas que na realidade têm processos ainda muito manuais, às vezes até têm falta de processo, ou seja, as coisas são feitas um bocadinho ad hoc com falta de processos. Quando há falta de processos e falta de uma sistematização daquilo que deve ser feito, ainda é mais difícil criar automação para ajudar as equipas a serem céleres. Às vezes temos equipas com alguma dimensão, mas é difícil conseguirem responder atempadamente a requisitos de notificação de incidentes, porque cada vez que tem um incidente mais complexo, parece que estão a começar do princípio e estão a aprender como é que se resolve e como é que se mitiga ou como é que se contém um incidente de um determinado tipo. Portanto, aí é difícil. Portanto, acho que há um misto. Há a falta de recursos que facilmente se colmata com um prestador como a CyberSafe ou outros, mas também há aqui algumas organizações que já têm alguma dimensão e têm pessoas, mas precisam de ajuda numa redefinição de processos, nomeadamente na parte de detecção e notificação de incidentes e na criação de mecanismos de automação nesses playbooks que têm, porque às vezes já têm playbooks definidos, mas depois, quando os incidentes acontecem, acabam por atropelar ali algumas das fases e fazer as coisas um bocadinho ad hoc e não seguir o processo e nem sequer utilizar nenhum tipo de automação nesse playbook de resposta ao incidente. Okay. Muito obrigado, Dinis. Bruno, sei que normalmente costuma ter opiniões fortes sobre este tema. Portanto, é a mesma questão entre este balanço entre a falta de segurança de profissionais versus aquilo que são outras falhas nas organizações. Bem, antes de mais, agradeço o convite, é um gosto estar presente outra vez. Bem, acaba por ser interessante ver aqui uma coisa que é, continuamos com o mesmo gap ainda de profissionais de segurança adequados à demanda, não é? Portanto, quem diria que passado 30 e tal anos, back in the days, pessoas como nós que eram vistos um bocado como meios bizarros, não é? Lembras-te, Miguel? Sim. E que agora haveria falta de malta como nós, passado tanto tempo, mas sim, acaba por ser interessante. Sim. Agora é importante também perceber aqui um ponto importante, que é a NIS 2 não vem obrigar que as empresas contratem um exército de especialistas de segurança, okay? Nem que vai contratar um exército de consultores e providers como é a Visionaire. Portanto, não é esse o tema, ok? O que a NIS 2 vem obrigar, no fim do dia, é sermos capazes de ter um modelo de governação sólido, forte, estruturado, que tem processos simples, pragmáticos, já engenheiro, que possam responder adequadamente sempre que é necessário e que no fim do dia, se tivermos que prestar contas a alguém, alterados controles, stakeholders, parceiros, ecossistemas, por aí fim, sejamos capazes de mostrar que fomos diligentes em ter um nível de maturidade de segurança adequado ao nosso setor, okay? Não à NIS 2, ao nosso setor, e por fim, no fim do dia, somos capazes de ser resilientes e demonstrar também que somos capazes de ser resilientes em qualquer momento. O que é que nós temos visto assim, no mercado, assim, completando aquilo que o colega disse há pouco? Continuamos a ver processos altamente manuais, okay? Muito pouco ineficientes, muito pouco estruturados, muito criativos no momento, okay? Que é aquilo que nós não gostamos de ver. Ainda vemos o conceito da gestão ser feita ad hoc, portanto, não se pensar na gestão de segurança em modo de governação baseada em risco. Eu falo muito no tema risco, e eu sou um tipo techie, mas o risco é preponderante porque não há soluções milagrosas.
que cubram todo o nosso risco. E, portanto, temos que ser capazes de falar sobre isto abertamente. E, portanto, quando nós decidimos montar um modelo de governação de segurança, o risco é paulado em cima da mesa. E esse risco tem de estar na agenda do top management. Quem decide não é o técnico, não é o CISO, é o top management. E sermos capazes de passar essa informação para cima. Isso hoje ainda há ali um layer ali no caminho que não passa essa informação muitas vezes para o top management. Okay? Alguém decide cá em baixo e fica assente. Não pode ser. Também vemos que grande parte dos desafios são colocados pela NIS 2. Não são tecnológicas, são muito mais estruturais e estratégicas do que tecnológicas. Portanto, a tecnologia vem ajudar a isso. E, portanto, temos um caminho pela frente que a falta de recursos não é necessariamente um problema para não cumprirmos a NIS 2 ou outro nível de compliance qualquer que esteja no mercado. Okay? E, no fim do dia, o target deverá ser sempre, e isto eu vim N vezes isto, é nós construirmos um modelo de governação e um nível de maturidade adequado ao meu setor. Independentemente se temos a NIS 2, temos o AI Act e outros por aí em diante. Okay? Muito obrigado, Bruno. E endereçava a mesma questão ao José Fonseca, da Manage Engine. Em relação ao tema. Bem, antes de mais, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui presentes e obrigado pelo convite. A minha opinião relativamente a este assunto, concordo plenamente com aquilo que o Bruno, neste caso o Dinis, disseram. Não se trata propriamente aqui de uma questão de falta de talento ou de pessoal. Não é preciso contratar um exército aqui para colmatar ou para implementar a NIS 2. Aquilo que de facto é importante salientar e que é importante referenciar é que tudo passa pela parte do conhecimento e de aportar conhecimento e de preparar as pessoas e os negócios para estarem em conformidade com aquilo que são as frameworks. Acima de tudo, isto é a oportunidade para parceiros e também para as empresas finais criarem digamos aqui, uma entropia maior entre equipas e uma unidade maior e não se segregar tanto as funções. Muitas das vezes um técnico não partilha coisas com o board porque neste caso o seu management ou o CISO não concorda que essa informação seja passada porque pode não ser considerada relevante. No entanto, toda a gente sabe que quando se trata da parte financeira, o board aí já tem que ser informado. Mas então, o que é que faz a parte financeira? O que é que constrói a parte financeira? É de facto aquilo que existe no background e que tem sido feito pelas equipas de cibersegurança. Portanto, nesta parte e na minha opinião em relação a este tema, o que não existe na realidade não é a escassez de recursos, às vezes é as ferramentas mal configuradas e é a preparação dos técnicos para criar não só aqui a componente de playbooks e de automação, para tirá-los um bocadinho da parte do copy-paste e das tarefas ad hoc, mas sim para automatizar o máximo possível de tarefas e, a partir daí, construir um modelo de negócio que o faça mais serem analistas e não tanto, digamos, os tarefeiros que estão ali já a entrar completamente, às vezes, em burnouts desnecessários, porque estão ali a fazer tarefas repetitivas. Muito obrigado, José. Professor, eu posso discordar aqui de um aspecto que foi referido? Pode. Então eu discordo noutra altura. Ok. Nós vamos. O próximo tema é um bocadinho mais infraestrutural, mas é obviamente relevante. Todos nós temos a sensação, sobretudo desde a pandemia, que as superfícies de risco aumentaram com o trabalho híbrido, com o trabalho remoto. Não tenho a certeza que tenhamos todos já interiorizado a expansão do risco agora com a IA, porque muitos de nós, enfim, muitas pessoas ainda veem a IA, sobretudo na perspectiva do chatbot, e não percebem como é que há aqui riscos em termos de privacidade, informação, etc. Mas claro que neste momento a tendência é da evolução dos agentes. E, portanto, haverá certamente muitas coisas que neste momento já estamos a ver a acontecer em termos dos agentes que vão provocar grandes transformações em termos de superfícies de risco.
Mas a pergunta ainda não vai tanto aí para os agentes. Eu acho que vamos ter de fazer um evento um dia destes só sobre agentes e superfície de risco, não é? E é melhor vermos isso antes, de facto, a superfície de risco começar a tornar-se insustentável. E hoje, para já, vamos falar esta questão vai ser mais sobre tecnologias mais relacionadas com cloud, com o trabalho híbrido, embora com uma abordagem à inteligência artificial, mas claramente com a noção de que alargam a superfície de risco. Não é? Todos nós temos essa noção. E, portanto, a pergunta é concretamente quais são os riscos concretos, ou subestimados, ou invisíveis, nestas áreas e como é que a NIS muda ou não a responsabilidade partilhada entre organizações e fornecedores de cloud, software as a service. Não é? Claro que temos todos a noção que neste momento todas as empresas dependem de uma forma ou de outra já de fornecimento de serviços, software as a service. Já praticamente nenhuma organização que não os tenha. Eu começava por endereçar a questão ao José Antunes, da Semantec. José, obrigado. Bom dia. Eu sou um rapaz simples, gosto de simplificar as coisas e trazê-las para um plano em que eu as perceba. É mais fácil. Primeiro, em termos de ataques, só explicar aqui que há basicamente 3 tipos de vetores. Há a má configuração. Alguém se esqueceu de fechar a porta à chave. E eu cheguei lá, rodei a manivela e entrei. Há o bom samaritano, social engineering. Eu chego lá, levo o braço ao peito e uma muleta. Deixei a chave lá dentro, ajuda-me aí. Miguel, inspiraste-me. Ajuda-me aí e ele abre uma porta e eu estou lá dentro. E depois há o técnico, que é que eu chego com uma linha cheia de pequenos artefactos que me vão permitir contornar a fechadura. Isto é transversal tudo o que vamos dizer a seguir, ok? Em termos de objetivos de cloud e do SaaS, o que é que acontece? Por exemplo, a utilização de storage na cloud. O nosso Google Drive, o nosso OneDrive, o que vocês quiserem. Isto vai expandir o perímetro de defesa. Porquê? As coisas já não estão só no meu data center, controladas por mim, vão estar fora. Temos depois aquela questão, e aqui já entramos um bocadinho na parte do híbrido, que é se eu estou a usar o SaaS da empresa ou o meu SaaS. No fim de contas, um bocadinho aquilo se chama Shadow IT, ou como nós chamamos, as minhas cenas. Eu tenho lá as minhas cenas que eu uso e quando estou a trabalhar remotamente vou utilizá-las. E depois aquilo vai-se misturar com as coisas da empresa. Certamente já vos aconteceu. Quando está a pedir-vos login, nunca meter o vosso login do e-mail, por exemplo, no da empresa e vice-versa. Eu já. O Google pede uma autenticação e uma das minhas credenciais. É normal. Porquê? Porque estamos ali numa zona cinzenta, ok? E isto, obviamente, aumenta o risco. Isso é como nós vamos fazer uma viagem. Avião, de carro, comboio. Quanto mais longa for a viagem, maior é o risco. Não é que o avião ou o carro se tornem mais perigosos, mas estamos mais tempo no ar ou na estrada. Aqui é um bocado o mesmo. Ou seja, com a expansão da nossa utilização destas ferramentas, e mais uma vez, quando estamos na empresa, é menos provável que nós usamos as tais nossas cenas, mas em casa não. Estamos ali num ambiente conhecido, etc. E, portanto, isso gera aqui algum risco. Em termos do AI, podemos ficar aqui... Eu vou abreviar esta parte, mas pronto. Em termos do AI, podemos ficar aqui a falar o resto do dia. Mas o que é que acontece? Bem, eu estou a acabar lá uma apresentação qualquer importante ou estou a desenhar um qualquer protótipo de uma coisa super avançada. Eu estou quase lá. Sabem, quando a gente não se lembra de uma coisa, temos o nome daquela pessoa. Estou quase lá. E o AI vai-me ajudar nisso. Okay. O que é que vai acontecer? Eu vou escrever lá qualquer coisa que não devia. Deixem-me dar mais uma vez um exemplo simples. Eu não gosto de coisas complicadas, como já perceberam. Existe alguém que conseguiu ensinar um AI a jogar Dungeons and Dragons. Depois esteve a jogar com ele um bocadinho. E depois ligou a um amigo e disse-lhe: continua o meu jogo. Estão a ver o que é que aconteceu? Eu passei informação para dentro da DNN e depois disse a alguém como é que tu a vais lá buscar. Aquela pessoa sabia porquê? Porque eu lhe disse como é que ele havia de o fazer. Mas qualquer pessoa o pode fazer. Okay? Quando eu uso um Gemini, um Copilot, o que seja, eu estou a passar informação para dentro dessa infraestrutura que qualquer pessoa com a capacidade... É quase, se quiserem, social engineering com o AI. Ou seja, eu posso fazer perguntas suficientemente abstratas para conseguir extrair de lá a vossa informação que vocês pensam. Não, eu estou a perguntar isto ao AI, mas ninguém sabe, ninguém vai saber perguntar-lhe estas coisas. Okay? A principal, digamos, a grande explosão em termos de, se quiserem, de risco vem daí.
ok? Ou seja, por um lado, eu estar a fazer o que costumo fazer e haver aqui esta zona sombria entre trabalho e em casa, e a casa, e por outro lado, quando eu estou a falar com o AI, eu penso que é aquele meu amigo que não conta nada a ninguém. E na verdade não é. Ok? É um amigo que anda com um megafone e a dizer tudo a toda a gente. Eu fico por aqui para já, senão fico aqui o resto do dia. Muito obrigado. Eu acho que há a ilusão, enfim, para quem está a usar estas coisas, de que aquilo, do outro lado, está uma máquina dedicada a cada utilizador e não antes um back-end partilhado entre todos, não é? Em que não há claramente, muitas vezes, não há claramente uma barreira física nem virtual sequer. Bruno, a sua opinião sobre este Vamos lá ver. Gostei da abordagem do amigo com megafone. Acho que sim, acho que vou plagiar isso na próxima vez. Vamos lá ver. Partindo isto aqui em 3 bocados, portanto, em 3 perspectivas, achamos assim, que é de cloud, a questão do trabalho híbrido e a questão do AI, que é o tema da moda ainda. Portanto, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência e temos sentido no terreno. Os cloud providers, sim, é um tema, portanto, tem sido uma das nossas preocupações, porque ainda há aquele mindset nas empresas e no tecido empresarial que é, se eu colocar isto na cloud, fica seguro. E, portanto, é um chavão. Okay? E, portanto, não é. Portanto, não é. Na realidade, colocar na cloud não me resolve o problema da NIS 2 e outros modelos de governação de segurança baseados em risco. Porquê? Porque eu não consigo transferir para lá o risco na totalidade. Portanto, não resolve o problema. E também a falsa sensação de segurança é um erro gravíssimo, porque geralmente é o contrário que nós vemos. É os cloud providers da vida, de tudo que possam imaginar. Agora é irrelevante qual é o vetor, qual é a aplicação ou a solução que está como as a service do lado de lá. Na verdade, o que eles fazem é precisamente o contrário. Eles configuram as soluções geralmente para ser o mais abrangente possível, em que o one size fits all, não é? Que é para terem menos trabalho em termos de escalabilidade de novos clientes. E, portanto, o que nós vemos como auditores de segurança é o contrário. É muito permissivo do lado dos providers. O que é que nos obriga as NIS 2 da vida? É nós controlarmos isso. Portanto, nós temos que fiscalizar o meu provider que eu decidi colocar lá a informação. Okay? Portanto, para que isto fique claro, porque é um tema que nos tem caído várias vezes no colo, que é, está na cloud, está seguro. Não é verdade, ok? Esse é um ponto de ordem. A questão do trabalho híbrido, nós levámos com isso de frente, com esse comboio, com esse TGV de frente, quando foi a pandemia cibernética Covid-19, não é? Também foi cibernética. E levámos com esse comboio de frente porque uma medida que para nós era temporária, era instantânea de conseguir manter a operação a correr naquele momento, colocámos as pessoas em casa, e quando digo as pessoas, a sociedade toda, crianças, professores, idosos e colaboradores, a trabalhar remotamente de casa em redes domésticas e com computadores e devices pessoais, e ligámos isso à nossa rede corporativa, o que nos criou aqui um tsunami de risco, que nós não estávamos a contar com isso naquele instante. O que era uma coisa para ser temporária passou a ser definitiva. E, portanto, hoje já ninguém pensa em fazer o rollback e deixar de haver trabalho híbrido. Portanto, passou a ser uma constante. Nós temos que viver com ela e nós que gerimos risco cibernético passamos a ter que montar medidas sobre esse novo conceito de trabalho em que, felizmente, a tecnologia também veio ajudar. E, portanto, o que fizemos foi implantar modelos Zero Trust em que nós olhamos para um colaborador como um branch office. Okay? Portanto, e passamos a implementar medidas de restrição e de monitorização sobre o colaborador e os seus devices como se fosse um branch office da minha organização. Okay? Portanto, soluções também há. Sobre a AI, e porque também é um tema da moda, e não vou falar aqui sobre as morfologias que vêm impulsionar os vários vetores de ataques impulsionados por AI, estava aqui mais 2 horas a falar sobre isso, querem escalabilidade, querem morfologia de ataques novos, desinformação, deepfakes, phishing com esteroides, por aí fora, nada disso. O que nós estamos a ver, e isso sim tem-nos preocupado, e tem sido uma tendência, é que há uma sensação, há um mindset, para o top management geralmente, para os gestores, que eu, se não tiver a minha organização com AI, tenho a morte anunciada. Okay? Portanto, tem que ir a correr, arranjar alguma coisa com AI que soa bem, porque senão eu vou morrer a curto prazo em termos de negócio. E, portanto, o que estamos a ver é a implementação ou desenvolvimento de soluções em que name dropping AI apareça, contorna o modelo de segurança. E, portanto, vamos montar isto a correr, ou vamos implementar isto a correr, ou vamos desenvolver isto a correr, e os temas da segurança depois logo saem mais à frente. Porquê? Porque tem aqui um tag
a dizer AI. E, portanto, há uma tendência em contornar os mecanismos que nós aplicamos de segurança e de controlo quando adotamos soluções novas no meu ecossistema. E aí sim tenho tido algumas dificuldades, muitas vezes tenho que dizer, parou, isso tem um tag chamado AI, mas vai passar pelo processo normal, como fosse uma solução qualquer na casa, e só vamos adotá-la e incorporá-la no meu ecossistema de risco quando a gente disser, está ok. Portanto, diria que, assim, pragmaticamente, do terreno é isto que a gente sente. Ok. É a nossa indústria. Muito obrigado. Tem que ser AI Powered e NIS Compliance. Isso é o tema. Muito obrigado, Bruno. Muito A próxima questão tem a ver com um tema que é relevante e de alguma forma não é simples de tratar, porque por definição tem muitas ramificações, que é a cadeia de abastecimento. E, portanto, a diretiva dá ênfase à segurança da cadeia de abastecimento e, portanto, aqui é importante percebermos como reagir e como tratar a cadeia de abastecimento. Eu iria colocar a questão ao Miguel Barreiros, da Securnet. Na prática, como é que é auditável, ou como é que se audita e garante a conformidade de fornecedores terceiros, sendo que muitas vezes há fornecedores de fornecedores de fornecedores, portanto, em cadeias cada vez mais ramificadas. E o ponto é, nós sabemos a realidade do tecido empresarial, nomeadamente o tecido empresarial português. Isto é execuível para as PMEs ou de alguma forma vai consolidar ainda mais o mercado em torno dos grandes players que são mais capazes de apresentar, digamos assim, as evidências mais do que uma PME, onde há meia dúzia de pessoas, por inerência, e em termos tão capazes de endereçar estes temas muito menos. Bem, eu acho que nós temos que abordar isto de uma de duas formas, não é? Aquela máxima que todos temos na vida, que vemos o copo meio cheio ou o copo meio vazio, não é? Portanto, se nós quisermos ver o copo meio vazio, sim, é verdade, isto vai ficar só dedicado aos grandes senhores de capital, aos grandes players, às grandes empresas, que têm todas essas capacidades. Mas eu acho que há uma questão também que é fundamental e que eu penso que já foi de certa forma abordada, se eu percebi bem, e para a doutora Margarida na sua intervenção, que é a proporcionalidade. Ou seja, aquilo que é exigível a um grande fornecedor é muito diferente, ou terá que ser muito diferente daquilo que é exigido a um pequeno fornecedor. Em segundo lugar, é necessário também, nós não podemos chegar a tudo. Portanto, temos que começar por classificar, é um dos princípios, a cadeia de abastecimento por grau de importância. Vai-me parar ou não o meu negócio? Vai ou não parar a minha cadeia de abastecimento para com outros? Portanto, se estas condições se verificarem, então é um fornecedor crítico, é um fornecedor importante. Se não, não é. E, portanto, como não é, o risco é menor, pegando aqui na palavra-chave do Bruno, e bem, que é o risco. Portanto, se o risco é menor, então nós podemos deixar isso para a segunda fase. Ou para fase nenhuma, porque podem surgir outras prioridades. Portanto, e também foi aqui falado, e bem, pelo David Marques, do Grupo Nabeiro, precisamente essa questão, que é, não faz sentido eu tratar da mesma forma um fornecedor de serviços eletrónicos que um de café verde, se não me falha a memória, foi o caso aqui dado. Eu não me esqueci, porque fiquei curioso saber o que é café verde. Portanto, eu gostava de voltar só um bocadinho ainda mais atrás. Mas para concluir este primeiro raciocínio tem a ver com do copo meio cheio, meio vazio. E porquê é que isto não há de ser uma oportunidade para as empresas que investirem, se diferenciarem e ser um fator competitivo, de vantagem competitiva? Também pode ser, não é? Uma empresa de pequena dimensão que apresenta uma certificação, uma credenciação, quer que seja, vai se diferenciar da sua concorrência. Portanto, isto tem a ver com queremos ou não queremos investir e estamos ou não dispostos a pagar. Portanto, volto a dizer que sempre tendo em conta a questão fundamental, que é a proporcionalidade das medidas. Eu não vou gastar 1 milhão de euros a proteger um ativo que custa 100. Portanto, é exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, é a proporcionalidade, é a exposição ao risco, é a probabilidade de ocorrência, são todos esses fatores. Eu não resisto, e portanto, isto tem muito a ver com cultura, e estamos aqui todos, grande parte, não todos, senão o Bruno zanga-se comigo, fornecedores de tecnologia também. Quer dizer, eu tenho uma empresa inteira quase zangada comigo, dizer que a tecnologia não é importante. Mas pronto, é claro que é importante, não é? É claro que é importante.
Mas para o que estamos agora a discutir não é. Não é? Portanto, o que está aqui em causa, volto a dizer, concordando com o Bruno e com outros colegas de painel que também já referiram isso, é a proporcionalidade, é o sentido que as coisas fazem em determinadas circunstâncias. Não é? Portanto, e a questão do é caro, vão ver o que é caro quando receberem a conta de um incidente. Não é? Aí é que vão ver o que é uma coisa cara. Não resisto agora a acrescentar o que eu há bocadinho queria discordar, que tem a ver com a cultura, porque foi aqui abordado o tecido empresarial português. Eu diria que não é o português, é o tecido empresarial em geral, e nas médias e pequenas empresas isso é mais notório, não só em Portugal, como até noutros países. Que há aqui essa confusão já foi hoje aqui referida, e bem, que é um siso e um ISO são coisas completamente diferentes. Um siso é um C-level. Eu pergunto, quantos dos CISOs que existem no mercado é que integram uma comissão executiva? Ou que integram uma administração? Fica só a pergunta, não vou fazer afirmações, não tenho dados suficientes. Tenho opiniões, não tenho dados concretos. E pronto, diria que é isso. Vamos transformar numa vantagem competitiva. Muito obrigado, Miguel. E agora, endereçava a mesma questão ao Dinis Fernandes. Dinis. Eu acho que aqui o colega anterior tocou num ponto que é fundamental, que é a questão da proporcionalidade. É claro que não vamos tratar com o mesmo grau de exigência todos os fornecedores e não vamos fazer uma monitorização igual para todos os fornecedores. Portanto, há aqui uma abordagem baseada no risco e uma abordagem também baseada na criticidade. Eu acho que o David Marques há pouco deu um exemplo excelente com o tema do fornecedor de café verde, porque realmente um fornecedor muito importante para o negócio pode não significar grande risco do ponto de vista da IT ou da nossa resiliência da IT. Se não tiver nenhuma ligação a nenhuma aplicação, se não tiver acesso à rede interna, se não tiver acesso a nada que seja crítico para a nossa resiliência do ponto de vista da IT, o risco vai ser necessariamente baixo. Mas também achamos que o tema nunca é assim tão simples. E porquê? Imaginando um fornecedor muito crítico para o negócio e que tem o ataque, por exemplo, de ransomware e fica com as operações paradas. E nós já tivemos um caso parecido num cliente nosso, aliás, em 2 clientes nossos, em que um fornecedor de matérias-primas teve um ataque de ransomware, ficou impedido de... Ninguém conseguia ver os e-mails com as encomendas, ninguém conseguia fazer o shipping das matérias-primas e, portanto, isso teve um impacto muito grande no negócio, embora do ponto de vista de IT não tivesse tido impacto nenhum. E muitas vezes saber isso antecipadamente, fazer uma monitorização de fornecedores e do que está a acontecer do ponto de vista de cibersegurança com fornecedores é muito importante para nós anteciparmos esses problemas de interrupção na cadeia de abastecimento e conseguirmos contactar fornecedores alternativos para conseguir assegurar o fornecimento por via desses fornecedores alternativos. Porque depois os outros clientes daquele fornecedor vão todos fazer o mesmo. Se nós formos os primeiros, conseguimos, eventualmente, captar essas matérias-primas do outro fornecedor alternativo. Se formos os últimos, já não temos ninguém para fornecer. Portanto, a coisa não é assim tão simples. Ou seja, se pensarmos só no risco do ponto de vista da IT, pode não ser suficiente para a nossa resiliência do ponto de vista da organização e do ponto de vista do negócio. Portanto, aquilo que nós advogamos no mercado é que existem várias formas de fazer a avaliação e, às vezes, até a própria qualificação de fornecedores. Desde os processos muito simples, baseados mais em questionários, manuais, e, portanto, é algo que não obriga grande investimento do ponto de vista tecnológico, até soluções um bocadinho mais elaboradas, já com aplicações para fazer todo esse processo de uma forma mais ou menos automática com os fornecedores, até a utilização de soluções de monitorização daquilo que é a segurança ou a resiliência desses mesmos fornecedores para conseguirmos antecipar este exemplo que eu estava a dar. Conseguimos perceber se esse fornecedor se tem máquinas a comunicar com redes de bots, se tem máquinas que tenham sido alvo de ransomware, se tem credenciais líquidos na internet. Portanto, há soluções aqui para todas as bolsas e para todos os níveis de complexidade. E normalmente aquilo que se tem de fazer é, baseado no risco, baseado na criticidade do fornecedor, ir adquirir ou ir fazer uma gestão mais apertada ou menos apertada conforme esse risco e essa criticidade. E isso nós temos ajudado vários clientes a seguir esse processo, que não é um processo fácil quando se faz sozinho, mas acaba por ser fácil quando se tem aqui alguma ajuda para o concretizar. Muito obrigado, Inês.
A próxima questão é sobre um tema também a ver com a criticidade e tem a ver com os prazos apertados e os playbooks. Eu iria endereçá-la ao Bruno. Bruno, a NIS 2 impõe prazos apertados para a notificação dos incidentes. E a pergunta é quantas, mas provavelmente é difícil quantificar, mas até que ponto é que as organizações têm realmente estes playbooks testados, as equipas treinadas, os canais estabelecidos para responder dentro destes timings e quando fazem os testes, o que é que falha realmente nos testes? Bem, lá ver. O que é que nós temos sentido mais uma vez neste processo? Sim, efetivamente, diria que muitas das empresas já testaram o seu modelo de governação e de resposta a incidente ou a desastre, não em ambientes em papel ou de laboratório ou em ambientes controlados, mas em ambientes reais em modo incêndio. Não é? Portanto, já é um conceito que os modelos já se têm vindo a adaptar também para que de vez em quando acontece. Okay? E nesse caso, como o Miguel diz, já foste. Não é? Portanto, aí basta ter que testá-lo em ambiente de incêndio e nós, Visionaire, temos feito imensos processos em que nós trabalhamos diretamente na coordenação da sala de crise. Portanto, estamos no meio desse incêndio. E nós percebemos quando uma empresa já o testou antes, esse modelo de resposta a incidente ou a desastre, ou quando ela não está a testar e está meramente em modo de reação. Okay? E, portanto, não quer dizer que o facto de nós testarmos vezes em conta e o estressarmos um modelo de resposta, que ele seja no momento em que temos que o aplicar, que ele funcione 100%, mas garantidamente vai funcionar melhor. Portanto, esta é a nota de rodapé. O que é que nos tem impedido imenso? Também tem muito a ver com a nossa experiência nisto, porque realmente o facto de termos já feito muitos quilómetros a fazer este tipo de ações de resposta a ciberataque ou reparação a desastre, damos aqui alguma bagagem para pôr casos reais em cima da mesa e fazer estes ambientes, em ambientes controlados, esses testes. Temos feito imenso e é interessante o passar a sensação de que estar numa sala de crise. Não sei se aqui alguém já esteve numa sala de crise em ambiente de incêndio, verdadeiro, é realmente estressante, ok? Não há muito espaço para criatividade naquele momento. O cansaço impera, o stress impera, as pressões externas são brutais, seja do ecossistema externo, seja dos mídia, seja do stakeholder, seja do top management, toda a gente faz pressão sobre aquela sala de crise e nós passamos essa sensação num ambiente controlado às equipas que no momento terão que estar presentes, é fundamental. A sensação só, ok? Depois já há aquela parte mais estrutural, dizer o que é que cada um tem que fazer, de que forma, como, definir ownerships e roles para cada persona. A questão de termos aquele artista que nos aparece de vez em quando, que é o one-man show, o super-herói técnico, que faz tudo e mais alguma coisa, quando tudo corre bem, mas quando a coisa pega fogo, ele fica completamente desnorteado. Portanto, nós temos que estruturar muito bem quem é que faz o quê, e esse modelo de governação tem que estar claro. Portanto, temos feito imensos casos desses para estressar o modelo, vezes sem conta. O que é que nós temos visto como dificuldades no meio do incêndio? A falha, claramente, na capacidade de detecção em tempo útil do incidente. O que nós chamamos de incidente pode ser um comportamento erróneo, suspeito ou até malicioso. Portanto, essa falta de capacidade de detecção continua a ser o tema do dia. Às vezes até temos sistemas de detecção que funcionam, mas como aquilo dispara uma hora às 4 da manhã, no sábado, ninguém viu, ninguém foi alertado em tempo útil. Portanto, depois aí vêm os processos de SOC as a service, por aí fora, mas não vou falar sobre isso. A capacidade de escalar o incidente para o top management, dizer isto é um incidente grave, ou tem potencialmente pegada de ser grave, vamos escalar já para o top management, porque ele tem que estar envolvido. Há esse atrito em passar, em escalar. O saber o que fazer no momento do incêndio, aquela reação típica do retoma de backups, apaga-se as evidências, esmaga-se no instante, reinicia, está no ar, ninguém soube nada. E quem tem que fazer análise forense como nós, ficamos cegos, porque não temos pegadas digitais para fazer investigação forense, não sei quem, quando e como, a probabilidade de me acontecer daqui a 2 dias o mesmo ataque é elevadíssima. E depois, no fim do dia, de modo wrap-up, o que mais sentimos é que quando algo acontece em termos de desastre, é duas coisas. Não saber comunicar, e quando digo comunicar não é só para o exterior, é internamente. Quem é que vai comunicar, de que forma é que vamos comunicar, para quem é que vamos comunicar, qual o conteúdo, qual o timing, isto, portanto, é um desastre. E quem é que faz o quê? Quem realmente tem o ownership de fazer o quê num momento de crise? Okay? Estes são os pontos que nos temos sentido. Muito obrigado, Bruno.
Eu lançava a idêntica questão ao Artur Martins, aqui da Logicalis. Sim, eu penso que o Bruno falou um bocadinho sobre vários pontos que eu também queria referir. Acho que o plano de comunicação de incidentes tem muitos aspectos a ter em conta. Um deles é o plano de comunicação, propriamente dito, o interno e o externo, portanto, a forma como vamos comunicar para fora, mas também internamente como é que alertamos as equipas. Isso é muito importante, sem dúvida. Sem a comunicação, aliás, vamos falhar a notificação. Mas depois entra toda a parte, que o próprio Bruno também referiu, que é alimentar esse plano de comunicação com alguma coisa válida. E aqui é que entramos na componente técnica da resposta a incidentes. Portanto, um bom plano de resposta a incidentes deve ter já pré-definido, digamos assim, as categorias de incidentes que é possível termos, quem são os responsáveis internos para fazer cada fase do incidente. Portanto, há responsáveis pela detecção e reporting à ZAP, há quem tenha que depois avaliar o impacto desse incidente e confirmar que o mesmo está a existir, mas depois há equipas que vão fazer investigação, há outras que vão fazer correção, ou aquela mitigação imediata, ou mesmo identificação da root cause para depois resolver o problema de raiz. E todas estas fases é muito importante ter um procedimento operacional, um plano de resposta a incidentes. Até porque a outra equipa que vai estar na tal sala de crise, em pânico, e a querer dar informação para fora, querer dar informação para os mídias, para o que seja, vai precisar desses dados, vai precisar de saber em que estado é que está o incidente, em que fase, qual foi o impacto até agora, se já sabemos a causa raiz ou não, se já temos alguma medida de contenção ou mesmo de erradicação. Portanto, resumidamente, a notificação é muito importante, mas em vez de estarmos todos em pânico, apenas a tentar comunicar alguma coisa, é muito importante, na minha ótica, definir primeiro o plano de resposta a incidentes, responsabilidades internas, um bom mapeamento do inventário, ou seja, qual é a nossa superfície onde pode ocorrer um incidente e, se for ali, quem é o responsável daquele ponto. Como é que ele vai ajudar? É muito crítico também a questão do one-man show, ou seja, a pessoa que se ele não estiver, nada vai acontecer. Portanto, acho que vamos abordar um bocadinho esse tema depois. Mas sim, a notificação para mim parte de um bom plano de resposta a incidentes e depois testá-lo, exatamente com essa... como o Bruno referiu, fazer testes, e as lesson learned são importantíssimas, ou seja, ao fim do teste olhar o que é que eu posso otimizar, o que é que eu posso automatizar, o que é que falhou no meu plano de comunicação, e daí eu acho que é a única maneira de estarmos confortáveis com os timings que nos são exigidos. Okay, muito obrigado. Diniz, é a mesma questão e também um bocadinho a perspectiva. Se têm encontrado as organizações, de facto, com este drill feito ou nem tanto? Mais uma vez, há aqui dois tipos de organizações. Portanto, e nós desde 2021 que temos estado a trabalhar com alguns grandes clientes, mais na área da banca, da energia, dos telecomunicações, saúde, em que realmente, desde 2021, têm começado a definir playbooks. Temos ajudado a refinar playbooks, a implementar soluções de software para conseguirmos ter aqui algum tipo de automação em algumas das atividades que são feitas na resposta aos incidentes, de forma precisamente a colmatar aquilo que é a necessidade das pessoas fazerem determinadas atividades. E, portanto, se nós tivermos ali uma ferramenta a fazer determinadas atividades de contenção ou de mitigação do incidente, nós conseguimos baixar bastante aquilo que são os tempos de resposta. Mas isso são tipicamente grandes organizações que têm seguido esse processo. Eu diria que a maior parte das organizações abrangidas pelo NIS2, também pensámos aqui que o número de organizações abrangidas passou de cerca de 300 para 3.000, ou seja, 10 vezes mais. Eu diria que a maior parte delas está num processo muito embrionário. Não têm nem sequer playbooks definidos, processos de resposta a incidentes bem definidos, quanto mais testá-los. E a grande realidade é essa, é que, nomeadamente em determinadas instituições da administração pública, mais pequenas, e noutros do setor privado, não há. Sabe-se o que é um playbook, mas não há playbooks definidos. Pode haver um playbook para phishing ou para outro tema que seja mais recorrente. E aí também eu diria que muito dificilmente organizações com uma dimensão reduzida vão conseguir ter uma estrutura suficiente para conseguirem fazer uma monitorização de eventos de segurança de uma forma consistente, 24 horas por dia. Dificilmente vão conseguir ter pessoas para dar uma resposta aos incidentes atempada, porque se tiverem 2 ou 3 pessoas na área da cibersegurança, se essas pessoas tiverem, se um tiver de férias, se outro tiver de volta de um projeto, provavelmente nem sequer vão perceber que existe algum tema que está a acontecer, algum incidente que está a acontecer. E eu diria que nessas situações
não há outra solução se não recorrer a um prestador de serviços SOC, as a service ou MDR, como nós fazemos hoje em dia. Cada vez mais a resposta a incidentes vai passar pela automação, quer de uma forma determinística com ferramentas de SOAR, quer de uma forma com recurso a AI, com agentes de AI. Portanto, nós estamos a trabalhar nesse sentido já, e nós temos um SOC relativamente grande. Nós temos um SOC que opera 24 horas por dia. No conjunto dos analistas e de pessoas de engenharia de SOC temos cerca de 30 pessoas, e mesmo assim nós sentimos a necessidade de ter uma ferramenta de Agentic AI para tirar a carga dos analistas. Quanto mais uma organização relativamente pequena, que tenha 2 ou 3 pessoas na área de cibersegurança, vai ser impossível conseguirem dar uma resposta pronta àquilo que é a necessidade da detecção de incidentes, a recolha de evidências para fazer uma notificação de incidente, e é como diziam aqui os meus colegas, numa situação de emergência, muitas das vezes as pessoas querem resolver um incidente, nem se lembram que têm de fazer uma notificação e que são obrigadas a isso. E quando se lembram já é tarde, porque já passou o prazo. Muito obrigado. O próximo tema é sobre a resiliência. E a questão aqui é ter entre sistemas seguros, não ser o mesmo que ter sistemas resilientes a ataques. Eu ia endereçar a questão, em primeiro lugar, ao José Antunes. Como é que se desenham estas arquiteturas que assumem que vai acontecer? Ou seja, há bocado falava-se de Zero Trust, que, de alguma forma, o problema vai suceder, não é? E como é que se garante a continuidade mesmo sobre o ataque? Ou seja, a resiliência ou parte dela, pelo menos. Tem exatamente a ver com isso. Ou seja, a pergunta, como alguém disse há bocadinho, já faz parte da resposta. Eu tenho que assumir que vai acontecer algo. Ou seja, sei lá, eu quando entro no meu carro e ponho o cinto de segurança, não é porque há NIS 2 dos automóveis que me diz se não levares o cinto de segurança vais apanhar uma multa. É verdade, objetivamente, não é? Porquê? Porque eu assumo que pode acontecer o acidente. E tem que ser sempre esse o pressuposto. Ou seja, eu tenho que assumir que vai acontecer alguma coisa. Eu quando vi essa pergunta lembrei-me, eu era um miúdo de 18 anos, estava no 2º ano da faculdade e o professor de eletrotecnia teórica disse: fornecimento de energia elétrica não é um tema complicado. A única dificuldade é que nunca pode falhar. E durante muitos anos eu acreditei nisso, depois houve o apagão. E quando houve o apagão, uma das coisas que eu pensei foi: isto era engraçado se o NIS 2 agora estivesse a funcionar. Muita gente ia ter que explicar muita coisa. Mas, basicamente, a ideia é, ou seja, nós vamos ter que assumir que vai acontecer qualquer coisa. Temos que preparar para isso. Quem trabalha em OT, por exemplo, conhece o célebre TTX, o Tabletop Exercise, em que as pessoas vão sentar à volta da mesa e dizer: se acontecer isto, como é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Ou seja, não é só ter um playbook, alguém teve umas ideias e fazemos assim. Não, vamos aqui todos falar e perceber como é que vamos resolver isto. A segurança é um vetor, porque as coisas podem falhar pelo lado da segurança, mas podem falhar por muitas outras. Para mim, há bocadinho estamos a falar de supply chain. Eu lembrei-me de um incidente que houve há uns anos, eu não vou dizer nomes, não seria politicamente correto, mas foi um fornecedor de ferramenta de software que fornecia uma empresa de desenvolvimento de software que fazia software para uma empresa que criava ferramentas para uma empresa que prestava serviço a clientes finais. Propagou-se aqui qualquer coisa e o cliente final era no supermercado. O que é que aconteceu? Não era, obviamente, esse o interesse lá na ponta, mas esta propagação de erro fez com que os POS do supermercado deixassem de funcionar. A cadeia de supermercados esteve fechada durante 15 dias. Ninguém pôde ir às compras porque alguém lá na outra ponta queria roubar credenciais de qualquer coisa. Okay? Portanto, nós temos que ter em conta que literalmente tudo pode acontecer. As pessoas, os nossos adversários, sobretudo no ciberespaço, só fazem aquilo, é o que eles fazem 24 horas por dia. Eu costumo dizer, quando falo de segurança, temos que pensar que estamos todos a jogar contra o Cristiano Ronaldo. Se 10 milhões de portugueses forem jogar one-on-one com o Cristiano Ronaldo, ele daqui, passado algum tempo, ele desmaia e nós ganhamos. Porque ele está desmaiado no campo, só temos que o contornar. Se ele estiver a jogar contra nós em modo cibernético, não. Porquê? Joga contra os 10 milhões em simultâneo. E nenhum de nós tem capacidade, apesar de ele já ter uma idade avançada, nenhum de nós tem capacidade para o contornar. Tem que ser esse o racional. Vai acontecer, o que é que vai acontecer? Vamos perguntar a pessoas de fora como é que pode acontecer, okay? E depois a criar cenários, fazer os fire drills, no fim de contas, ou quando vamos... Todos nós já nos aconteceu, agora vamos sair todos do prédio, descemos todos, juntamos
cá em baixo, etc. Queria só dizer ali uma coisa em relação ao que o Bruno disse, tem um bocadinho a ver com isto também, que é o desaparecimento das pegadas digitais. Isto é um problema, porquê? Porque não tendo pegada digital, depois não sabemos como criar contramedidas para a próxima vez. Por outro lado, imaginemos que há um acidente, chega ao INEM, não me levas vítimas que eu ainda preciso tirar umas fotografias. E então temos aqui esta dualidade. Ok, ele está-se ali a rir porque sabe que eu tenho razão. Mas ela não é verdade, Bruno. É isto, não é? Que é, por um lado, eu quero repor as coisas, pôr aquilo a funcionar, e isso vai fazer desaparecer as provas, e eu não vou saber como endereçar isto. Mas basicamente é isso. Vai falhar. O homem de negócio vai dizer nem pensar. Como é que pode falhar, as formas todas que pode falhar, e o que é que eu vou fazer nesse dia? Não vou falar de gestão de risco, porque senão ficamos aqui o resto do dia, devolvo a bola. Ok, muito obrigado, José. Artur, a mesma questão é como é que se desenha para a resiliência? Bom, acho que todo o tema da resiliência não vale a pena reinventar a roda, portanto existe uma boa ISO sobre isso, um plano de continuidade de negócio, 22301. Há muitos temas aqui à volta, mas não vale a pena inventar metodologias diferentes daquela que está mais comprovada e mais que até certificada, ou permite certificação. Portanto, identificação de processos críticos do negócio e a seguir todas as dependências do mesmo. Eu queria resumir muito isto e falar apenas de alguns pontos importantes. Um deles é uma das grandes dependências desses processos críticos. Nós focamos sempre na tecnologia, pensamos que uma firewall deve ter o seu backup, ou um servidor deve ser redundante, deve ter um load balancer, o que seja. Esquecemos das pessoas. Portanto, existem sempre os tais super-homens na empresa que sabem tudo. Tipicamente, quanto mais sabem, menos tempo têm, menos documentam. Ou seja, um dos grandes problemas é, e se fizermos uma análise de maturidade nesses processos, vamos perceber que eles não estão otimizados e às vezes nem documentados. Portanto, se essa pessoa estiver disponível, vai correr tudo como esperado. Se essa pessoa não estiver, ou se acontecer alguma coisa, portanto, vamos estar todos em modo caótico. Portanto, eu acho que a resiliência parte muito por identificar processos críticos, as dependências ou os requisitos dos mesmos, não só tecnológicos, mas também operacionais. E isso também vai introduzir, digamos, na empresa uma cultura para futuros projetos, futuras implementações, terem aquele chavão do Security by Design. Ou seja, eu ao ter um novo projeto, provavelmente, depois de ter feito este trabalho de preparação para a resiliência, vou-me preocupar em documentá-lo bem, em ter training às pessoas, workshops, para não haver a tal dependência única de uma só pessoa. E isso, sim, é um processo que, com o seu tempo, vai garantir a resiliência. Muito obrigado. Bruno deve ter memória histórica e, portanto, já deve ter passado por estas ondas noutras circunstâncias, e as pessoas tendem a esquecer, não é? Portanto, estes processos. Mas já tivemos que ser resilientes no passado, quando foi pandemia, e então esquecemos, as empresas têm memória e... Bem, sim, a memória fica tatuada em todas as formas depois de um ciberataque, ponto. E fica tatuada de uma ponta à outra, desde o layer mais operacional até à componente mais executiva. Okay? O que é que nós temos visto? Eu só para fazer aqui uma espécie de andar para trás no tempo, porque eu não consigo resistir. A Visionário faz este ano 21 anos, nós andamos nisto já há mais de 30, ou quase 30 anos. E antigamente o nosso foco, essencialmente, era prevenção. Portanto, montar muralhas gigantescas, com imensos guardas, era o foco. Okay? E pronto, de alguma forma funcionou durante alguns anos e, portanto, nós conseguimos firewalls, antivírus, infraestruturas ultra resilientes, alta disponibilidade, era o foco. Tecnologia puro e duro, e, portanto, nós focámos nisso durante muitos anos. Portanto, depois levámos aqui uma dose valente de humildade e apanhámos algumas pancadas violentas e nos veio repensar todo este modelo, que hoje a NIS 2 de alguma forma também vem reforçar, mas já lá vamos. Em termos de conceito hoje, o que fazemos hoje, e mais ou menos numa questão de gestão de risco, porque o dinheiro não é infinito, e quem vier vender-vos uma solução milagrosa que vos dá segurança infinita, está-vos a enganar, ok? Portanto, não me canso também de dizer isto, porque é comum ouvir os fabricantes virem com essa bandeira, tinha aqui a solução EDR, que faz tudo e mais alguma coisa, e ovos estrelados e café ao mesmo tempo, esqueçam, ok? E a abordagem que fazemos hoje é completamente diferente do que fazíamos há 30 anos atrás. Hoje nós focamos, claramente, prevenção, implementar boas medidas de segurança, QB, à medida do seu negócio, tailor-made para o vosso negócio, o que eu aplico numa Galp não tenho que aplicar numa câmara e por aí em diante. Isto em termos de budget e em termos de funcionalidades, ok? Portanto, nós desenhamos as soluções de acordo com a organização, tailor-made para ela,
estressamos-nos também, portanto, na ótica da prevenção. Depois temos a questão da detecção, que se falou aqui muito, e do meu colega do operador, os SOC as a Service, os MDR as a Service, mais um tema da moda. Sim, nós também os temos, obviamente, mas não resolve tudo. Okay? Portanto, é importante ter capacidade de detecção e resposta. Porquê? Os SOCs da vida. Porquê? Ganhamos tempo. Okay? Conseguimos detectar rapidamente, ou se possível em tempo útil, um comportamento suspeito, malicioso, antes de haver um impacto grande. Portanto, sim, sistemas de detecção e resposta hoje são muito relevantes. É a tendência do mercado, é também, mas não resolve tudo. Depois temos os sistemas que são, nós chamamos de recuperação. É eu assumir de base, ok, eu vou ter uma dose de humildade aqui ainda bem tatuada na minha cabeça, que um dia vai-me acontecer outra vez, ou vai-me acontecer pela primeira vez, eu vou ter que ser capaz de responder e de recuperar de forma eficaz, rápida e, muito importante, permanente. Okay? Daí as pegadas digitais são importantes, nomeadamente na investigação forense, e eu faço muito vincapé nisso, e nas salas de crise, um dos elementos que temos obrigatoriamente na sala de crise é alguém da equipa forense, pessoas que me dizem quem, quando e como, e enquanto eu não souber quem, quando e como, ninguém levanta sistemas, pelo menos com a minha autorização. Depois pode vir o top management, o CFO dizer tem que se levantar, só morremos todos. Ok, mas é uma decisão de top management. Agora, enquanto eu estiver na sala de crise, a comandar a sala de crise, ninguém levanta os sistemas enquanto a equipa forense não responder. Daí a pegada digital ser fundamental. Posso ter os sistemas recuperados, backups recuperados, posso ter a equipa de contenção e mitigação já toda prontinha, já bloqueou o processo todo que tinha para bloquear, está tudo pronto. A equipa de comunicação é o newcomer na sala de crise, ok? São eles que têm que comunicar formalmente stakeholders, parceiros, ecossistema, autoridades de controlo, whatever, ok? Mas a pegada digital é importante por causa disso. Portanto, resumidamente, a resiliência depois vem através daqui, a NIS 2 vem vincar muito bem isso, ok? E, portanto, nós sermos capazes, de alguma forma, assumir de base que um dia vamos estar vulneráveis ao ponto de sermos nós a vítima e temos de estar preparados para recuperar rápido, de forma eficaz e permanente. Só aqui uma nota também de rodapé, porque também há esse clichê. A NIS 2 não é coimas e reportar e preencher relatórios e formulários. Okay? A NIS 2 é só mais um teste de maturidade. Okay? Eu tenho empresas que trabalham com vários em ecossistemas em que temos vários layers de maturidade que temos de responder à autoridade de controlo, ao setor, por aí fora, e temos de responder. A NIS é só mais um. E que de alguma forma também vem responder a perguntas que são importantes, que é, somos capazes de detectar em tempo útil, de responder em tempo útil, de comunicar adequadamente, e portanto, isto é realmente relevante. Para acabar, em modo de rodapé, a questão da empresa ser ou não diretamente agarrada ao NIS 2 não é muito relevante. Sabem porquê? Porque se estiverem a viver num ecossistema empresarial em que haja lá clientes ou fornecedores que estão agarrados ao NIS 2, eles vão vos obrigar a cumprir. Porque aí é que entram as supply chains. E bem, no fim do dia, a questão dos ecossistemas com quem nós temos que colaborar digitalmente, quem lá estiver dentro, e para eu prestar serviços ou receber serviços naquele ecossistema, eu tenho de prestar contas de maturidade e como o risco cibernético não implica o dele. E, portanto, o facto de eu estar ou não e diretamente agarrado ao NIS 2 da vida ou outra qualquer, não me inibe de ter que cumprir. Okay? Mas, Bruno, deixa-me só dizer uma coisa. A pegada digital é obviamente essencial. Eu estava só a realçar a dificuldade de obter, porque depois há os outros fatores. Tem que se preparar antes. É isso. Como disse há bocado o Dinis, não basta ter uma relação digital com esse cliente. Se aquilo que nós fornecemos impactar com o negócio desse cliente, claro, com ou sem relação digital, para além da troca de mails e faturas, é absolutamente fundamental garantir a sua resiliência. Eu tive um caso, só uma rodapé, tivemos um caso há pouco tempo, e nós respondemos a ciberataques todas as semanas, ok? Tivemos um caso há pouco tempo em que eu de repente estava no meio de uma sala de crise e tenho o meu prestador de comunicações e de banca a cortar-me serviços, a quem eu pago. Nós pagamos todos os meses. Mas deixaste de ser E confiável. como foi mediático, foi conhecido que eu estávamos debaixo de um mega ciberataque, o meu prestador de serviços, não é o meu cliente, o meu prestador de serviços, cortou-me os serviços. Deixaste de ser Banca confiável. e telco. Porque eu passei a ser um risco para ele. Ele decidiu, entre eu receber a fatura que ele me paga todos os meses e ele ser um risco para mim cibernético, eu vou-lhe cortar serviços. Até ele me provar que está outra vez on track. E foi assim. A próxima questão tem a ver com a responsabilidade dos órgãos de gestão. E nós sabemos que quando a gestão está envolvida diretamente em termos do risco, provavelmente leva
tema mais a sério, e a questão é até que ponto é quão mais a sério é que leva. Portanto, eu vou endereçar aqui a questão ao José Fonseca e concretamente, têm notado que há um novo nível de atenção do C-Level relativamente a estes temas, a cibersegurança, ou se por outro lado consideram que isto é mais um requisito de compliance burocrático? E também aqui, sermos um bocadinho didáticos, conversas é que os responsáveis de cibersegurança devem estar a ter, ou podem ter, neste momento, com os respectivos conselhos de administração, portanto, com a gestão de topo. Na nossa opinião, isto acaba por ser um bocadinho um equilíbrio entre a parte do risco financeiro e a responsabilidade do que é, ou, neste caso, a responsabilidade do Conselho Executivo. Quem está aqui num papel de C-Level, um CISO, tem que ter a responsabilidade de ser o elo de ligação entre quem está a operacionalizar os sistemas e quem realmente vai pagar e vai despender do dinheiro para pagar aquilo que são as ferramentas ou aquilo que eventualmente pode custar o ataque posterior, o custo que vai afetar as empresas e o negócio. Portanto, se não existir aqui digamos, uma liderança por parte do Conselho Diretivo dos negócios, não existe necessariamente uma responsabilidade efetiva, portanto, acaba sempre por recair sempre sobre os CISOs. E isso não deve de existir. Eu acho que a NIS 2 vem complementar exatamente nesse sentido, de não ser só o one-man show, como já foi aqui mencionado, porque não pode ficar a responsabilidade só sobre uma pessoa, e devem de ser gerados, neste caso, relatórios com métricas consistentes e que, de facto, fornecem os dados que são necessários para poder efetuar essas avaliações. Nomeadamente, tem 4 métricas principais, que são a exposição, o impacto, o risco reputacional e a continuidade. Portanto, se aquilo eventualmente no futuro poderá continuar a representar um risco ou se de facto pode ser um processo que de certa forma é automatizado para mitigar completamente e daí ter aqui KPIs, neste caso executivos, que realmente demonstram que os sistemas estão seguros e que existe uma continuidade de negócio com robustez e solidez. Portanto, neste ponto, acho que é a oportunidade aqui para essencialmente os parceiros e as empresas que prestam serviços e que têm aqui, às vezes, aqui não só a parte do componente só Casa Service, mas que também fornecem ferramentas ou consultoria na parte de cibersegurança, poderem também dar suporte e os melhores conselhos, não só sobre quais são as melhores práticas, mas poder guiá-los nesse sentido e ajudá-los da melhor maneira. Senhor, muito obrigado. Miguel, esta questão de envolvimento do C-Level. Eu alinhando ali um bocadinho na estratégia humorística do José, eu tendo a achar que vou sair daqui, acham que eu sou o resingão dos 7 anões, não é? Mas eu hoje também vou usar uma outra expressão que é pública, não é? Obviamente não é minha, que hoje parece-me que estou com uma tendência em concordar em discordar. O que é que eu quero dizer com isto? Tem-se falado aqui muito de tecnologia, de uma série de coisas e da ausência de recursos. Foi logo a primeira questão, a ausência de recursos. Eu acho que há a falta de coaching para as gerências, porque administrações não há assim tantas. As nossas empresas são limitadas, têm gerências. Vamos falar em português. Não é board, é gerência. Sócios gerentes. E essas gerências têm necessariamente que ter uma cultura diferente da que têm tido. A cibersegurança, ou melhor, o digital faz parte do dia-a-dia. Infelizmente, nós temos visto, quer com o apagão, quer mais recentemente com a tragédia que aconteceu, ou as tragédias que aconteceram na zona centro do país, não é? Que as organizações têm que estar preparadas para outro tipo de coisas. Portanto, aquela questão de mal da empresa, que só agora é que está a ter conversas acerca destes temas de resiliência operacional, de negócio, económica, não tem a ver com mais nada. Portanto, a NIS 2 é só a digitalização daquilo que já acontece no nosso mundo empresarial. Quantas empresas já hoje exigem uma garantia bancária que suporte os fornecimentos que nós fazemos, não é? Para garantir que que esse fornecimento vai ocorrer. Portanto, é isso também, a NIS 2, na minha modesta opinião,
Eu não sou técnico, não sou consultor, eu sou responsável comercial de uma empresa tecnológica que também vende tecnologia, que também tem softwares, também tem... Mas está-me a apetecer falar só dos dois e discordar, naturalmente, já perceberam isso. Discordar com todo o respeito, obviamente também faço parte do setor, ainda que saia daqui quase uma blacklist do setor, não é? Porque vir dizer que integradores, a tecnologia é o menos importante, mas eu gosto de parafrasear uma colega minha, que é a Clara Marques, que usa uma expressão que eu gosto bastante, que é: cibersegurança é cultura, mas a cultura sem tecnologia é muito mais vulnerável. Pronto, isto é a chave da coisa, da cena, não é, José? A chave da cena. Pronto. Portanto, em conclusão disso, não é? Isto não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a qualidade. Não é preciso haver muitas conversas, é preciso é que elas sejam de qualidade, não é? E, portanto, como o David Marques referiu aqui há bocadinho, é indiferente a uma administração ou uma gerência, não é, ir lá dizer que tivemos um incidente do tipo... escolhe aí tu é que és o técnico destas coisas. Não, pronto. Um incidente do tipo não sei quê. Tipo 12. Tipo qualquer coisa, tipo cena, quando na realidade o grande problema, não é? O grande problema é chegarmos lá e dissermos: olha, a fábrica está parada. Vão todos perceber, se for uma área industrial. Ou a loja está fechada, não consegue emitir talões de venda e não fatura. Vão todos perceber. Ou uma instituição financeira, estou a ver ali um amigo meu do setor, de há muitos anos, não é? Isto é para dizer que eu já ando cá também há uns quantos anos. Aqui na audiência está ali um amigo de longa data e não é? Se chegarmos à administração, à gerência, ou que for, ao board, dizer que, olha, não se fazem transferências, não há operações de bolsa, epá, aquilo vai logo fazer ali um soar diferente de quem está a ouvir e, portanto, essa é que é a linguagem importante, mais do que lhe explicar outro tipo de coisas e de conceitos. Portanto, não se espera que um gestor, espera-se que um gestor seja um decisor, não um técnico, senão não é preciso técnicos, não é? O gestor não tem que saber nada disso, tem que tomar decisões informadas, com base naquilo que os técnicos e os especialistas lhe dizem. Portanto, a responsabilização é só mais uma, já aconteciam outras, já havia outras, não é? Hoje em dia, se uma empresa não pagar ao fisco, também os gerentes são responsabilizados, não é? Portanto, o resultado reduziu drasticamente o problema. E, portanto, e felizmente que algumas dessas não são externalizáveis, não é? Isto não é fácil, não é? Pagar a um pobrezinho que fica com a responsabilidade das coisas. E esta é a minha principal visão, mais uma vez, discordante e de não resingão com que estou hoje, relativamente a esta matéria. Muito obrigado, Miguel. José, e eu agora vou pedir... Eu respondo só numa frase. Temos um relógio ali implacável. Eu acho que eles já disseram basicamente o que há aqui a dizer. Eu vou dizer só numa frase que é simples. A atenção do board é um recurso escasso. E o NIS 2 veio trazer uma ferramenta, se quiserem, à cibersegurança para ter um bocadinho de atenção. Quem conhece o SOC dos americanos numa versão diferente é a mesma coisa. Basicamente é isso que o NIS 2 nos traz. É essa capacidade de... não percebes o que eu estou a dizer, mas olha, de qualquer modo, no fim do dia, a responsabilização. Vamos tentar encontrar aqui o middle ground e falar a mesma linguagem. Basicamente é isso. No interesse do tempo, vou-me calar. Obrigado. Ora bem, a próxima questão é muito simples. É como é passar para além de uma NIS 2, que pode ser vista como um checklist burocrático, para, de facto, uma oportunidade de transformação. E eu ia passar a palavra ao Miguel com o pedido especial aqui relativamente ao... Não é? Não. Portanto, se discordar, és o primeiro. A questão é, de facto, como passar desta checklist, da ideia de checklist para, de facto, boa oportunidade de transformação. Exatamente assim. Portanto, é não encarar como uma checklist, encarar como uma oportunidade de transformação. O professor, na sua keynote, referiu exatamente isso, não é? Se o objetivo é estar verde, vai ficar verde. Não. Portanto, se é para passar a checklist, vai-se passar a checklist. A questão é perceber se é só um teatrinho, referido aqui pelo Bruno, no que diz respeito aos testes que tem que se fazer, ou se é de facto uma cultura, se é de facto algo que se conseguiu
introduzir como conceito na empresa, nas empresas. Eu acho que nós, profissionais de cibersegurança, além das nossas obrigatoriedades, e sendo eu diretor comercial da Securnet é fácil perceber qual é a minha principal, não é? Mas acho que os profissionais de cibersegurança, ou que trabalham na área do IT, e a cibersegurança, que eu acho que é muito mais do que o IT, como os profissionais de informática têm as costas largas, acabou por lhes cair nas costas toda a responsabilidade da segurança de informação, sem da cibersegurança. Eu acho que é fundamental, não é? É fundamental que se perceba o que é que se quer. E que se veja, mais uma vez, como uma oportunidade de melhoria, como uma oportunidade transformadora, que é agora uma palavra que eu também admiro bastante, não é? Como uma oportunidade transformadora, no sentido de mudar fazer aqui o clique, mudar o mindset. Não é? Mudar o mindset. Infelizmente, temos tido muitos exemplos recentes, fora do IT, fora da cibersegurança, que nos fazem pensar no impacto que a cibersegurança também tem e naquilo que nós temos que transmitir, não é? Portanto, eu sei que fugi um bocadinho à pergunta, mas eu acho que isto é o ponto-chave. Cultura, 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 cultura. E a resposta é para cumprir a checklist ou é para ter cultura? Já que se vai gastar o dinheiro, ao menos que tenha a cultura, porque cumprir a checklist consegue-se, não é? Fica verde. Muito obrigado. José. Eu acho que voltava exatamente também à pergunta anterior, que é, se entrarmos nesse racional e é verdade, se é para estar verde, vai estar verde, é preciso que se perceba que vai haver consequências. E que vai haver consequências a dois níveis. Para o board, não sou especialista legal, já tivemos aqui há bocadinho em palco, mas certamente que se estiver verde não é desculpa para as coisas não terem acontecido, e depois todas aquelas impactos que temos em termos de imagem, em termos financeiros, etc. Ou seja, eu também acho que efetivamente haver uma checklist pode ter esse efeito pernicioso, mas, mais uma vez, e pegando ali no que disse o Miguel, cultura, ou seja, eu também não acredito que o board seja cego, surdo e mudo, e, portanto, vai perceber que não quer só que lhe digam está verde, sim senhor, está aqui no dashboard, e se calhar vai implementar mecanismos de controle para perceber se efetivamente está verde ou se é a melancia. Ou seja, mostrou-me aquilo, está a ver, é todo verdinho e tal, mas eu vou lá carregar com o dedo para perceber o que é que se passa. Ou então descobre da pior maneira. Muito obrigado. A mesma questão. Seguindo aqui um bocadinho o contexto e aquilo que já foi dito, de facto, nesta parte, eu acho que o importante da checklist é ter, além da checklist, é ter uma real melhoria relativamente ao serviço. Portanto, é ter métricas reais e ter uma governação operacional de tudo aquilo que são os sistemas. Não é só dizer a questão daqui da melancia, não é? Está verde, está verde. É ter também a parte real de apresentação aos conselhos diretivos ou a qualquer pessoa que questione relativamente àquele incidente que, de facto, está tudo sob controle. Existem as ferramentas necessárias, ou estão a utilizar ferramentas necessárias, não só na parte da compliance de NIS 2, mas estas ferramentas têm mais potencialidade. Neste caso, a Manage Engine fornece ferramentas não só nessa componente da observabilidade, mas também na componente de workflow e detecção e automação, mesmo para, digamos, ajudar tudo aquilo que sejam parceiros e clientes na melhor das perspectivas ou das intenções relativamente aos incidentes. Posso Força. Porque o termo checklist está-me a deixar doido. Querem aqui uma tipo receita mágica? Muito simples, façam ao contrário. Implementem um modelo de segurança baseado no vosso negócio, só no vosso. Envolvam o top management, não no conceito de coimas, responsabilidade civil e não sei o quê. Esqueçam isso. Envolvam no risco, expliquem-lhe o risco, envolvam o top management lá, definam um modelo de segurança para a empresa e depois dali extraem evidências em que um controle serve para multinormas, para a NIS 2, para o RGPD, a AA Act, ISO 20001, whatever, e saem de lá um controle para multinormas. Não façam ao contrário. Não façam em base de checklist. É uma estupidez, é uma perda de dinheiro e não vai funcionar. Okay? Obrigado. Estas duas questões, as próximas duas questões já têm muito a ver com enfim, o wrap-up final para a entrada em vigor. E mal seria que as empresas, nesta altura, se estivessem a preparar. Na vossa experiência, e eu perguntei para o Artur Martins, na vossa experiência,
quais é que são os 3 erros, digamos assim, mais comuns que as organizações estão a cometer, não é? Pronto, e que vocês é que se podem dar para que esses erros não se repitam. Ok, eu vou tentar também ser bastante rápido também. Aquilo não me perdoa ali, o timer é terrível. Eu acho que um primeiro grande erro é, nós já passamos por N situações destas, ainda vamos ter outras NIS da vida no futuro, e um terrível erro é não ter a casa arrumada. O que é que eu quero dizer com isto? Sempre houve uma política de backups, uma política de gestão de acessos ou algo do género, e agora ainda para mais nós somos auditados pela nossa cadeia de fornecimento sobre o que é que nós fazemos em relação a backups e em relação à gestão de acessos. Portanto, acho que já todos percebemos que está na altura de termos departamentos de compliance e de risco minimamente dotados para conseguir ter uma base de dados centralizada de tudo o que são controles de segurança e de cibersegurança. Isto para eu conseguir responder rapidamente a questionários, senão eu vou implodir, ou para eu conseguir, quando vier outra NIS da vida, eu dizer, ok, isto está feito, o meu gap diz-me que falta isto. Portanto, está na altura de ter um bocadinho de maturidade documental, digamos assim, de registro interno daquilo que são os controles já aplicados e qual é o risco que ainda falta cobrir, ou o que é que eu já estou a cobrir com que controles. Portanto, alguma maturidade no departamento de compliance não existe ainda em grande parte dos nossos clientes. Segundo ponto, tecnologia não é a solução para o problema, acho que já falámos muito sobre isto hoje, portanto, grande parte da solução é planeamento, documentação, maturidade, testes, aprender com os testes e resolver. Portanto, a NIS 2 calha muito, o default é vou comprar tecnologia e vou matar o tema, não é, de todo. E o terceiro ponto é que a conformidade com a NIS 2 não é tudo ou nada. Existem todos os pontos intermédios para todos os pontos que a NIS 2 refere. Têm que ser avaliados, tem que se perceber com o board qual é o risco que eles estão dispostos a aceitar, ou seja, até que ponto é que eu tenho que ir em cada um dos controles e não tentar estar a 100% em tudo o que a NIS pede. Não vou conseguir, não há budget para isso. Senhor, muito obrigado. A questão final é uma questão tipicamente portuguesa. Estamos em Portugal e, portanto, no cenário ideal, se estivéssemos no norte da Europa, seria diferente, mas provavelmente vamos imaginar uma empresa que ainda não tinha começado a pensar no assunto e que assistiu aqui ao nosso evento e agora despertou. Vamos imaginar que isto não acontece, de facto, mas se acontecesse, o que conselho é que dariam a essa empresa neste momento? O que fazer? Pronto começar. Sem apontarmos o dedo. Não é? Já devia ter começado a pensar nisto. Não. Sermos didáticos. Diniz, qual seria o seu ponto? Eu acho que vou plagiar aqui o José e dar um exemplo simples, não é? Que é a primeira coisa a dizer, essa empresa seria, e dando aqui um exemplo muito, muito simples, é que o comboio já seguiu, mesmo que corram já vai ser difícil apanhá-lo e se calhar vão ter de pagar alguém para vos levar até a próxima estação, para entrarem na próxima estação. Pronto, agora que falar aqui um bocadinho a sério, eu acho que primeiro o dia 3 de Abril, que é aqui uma meta que temos, é uma meta para se demonstrar diligência, não é para se ter tudo já conforme aquilo que são os requisitos do NIS 2. E o demonstrar diligência também tem de ser visto de uma forma proporcional àquilo que é a dimensão da organização e tudo isso. Mas há coisas mínimas que têm de ser feitas até dia 3 de Abril, como, por exemplo, fazer um gap assessment em relação àquilo que são as obrigações do NIS 2. E isso seria o mínimo dos mínimos. E também pensar em alguns projetos que são, e há aqui um fator também importante, que é ainda se aguarda, eu acho que ainda se aguarda aqui algumas guidelines e normas técnicas do CNCS em relação aqui a alguns requisitos do NIS 2, mas mesmo sem que isso ainda esteja publicado, há aqui alguns temas que já se sabe que são necessários e que se tem de fazer alguma coisa em relação a isso. Um deles é o Multi-Factor Authentication. É um tema que é obrigatório. Toda a gente sabe que é obrigatório. Já devia estar implementado há um ano atrás, quando se começou a falar do NIS 2, ainda antes de sair a transposição para a lei portuguesa. Isso é um tema que é rápido de implementar na maior parte das vezes e que devia estar implementado. Outro tema é a questão do processo de notificação de incidentes. Definir um processo não é assim tão complexo. É algo que dá para fazer no espaço de um mês e meio, que é o tempo, ou um mês e uma semana, que é o que falta para o dia 3 de Abril. Portanto, há sempre alguns quick wins que se podem fazer, mas o mais importante é mostrar diligência. Começar com um gap assessment,
ver quais é que são as lacunas mais importantes, eventualmente ter algumas métricas de risco e ter um plano de ação para endereçar essas lacunas. Muito obrigado. José Fonseca. Portanto, aqui, basicamente, e como o Dinis falou, o roteiro é o segredo. Portanto, desde que existe um roteiro, existe um planeamento, existe uma análise, existe uma automação, digamos, humana ou mesmo a nível de sistemas, desde que exista um processo, tudo isto acaba por se desenrolar de forma eficiente, que no final do dia é aquilo que toda a gente acaba por querer, a eficiência no processo de transposição para a NIS 2. Muito obrigado. Miguel, o que dizer a quem começou agora a correr? Não há como fechar com a chave de ouro. Vou concordar com tudo o que os meus que os anteriores disseram. Claramente que sim, exatamente. E o Dinis referiu um aspecto também muito importante, o José também, mas muito importante, que é há coisas fáceis de fazer em menos de 2 meses. Aliás, só para não apontar o dedo e não dizer que já deviam estar feitas. Um MFA precisa de uma consultora XPTO ou tecnológica? Não. Qualquer responsável da IT espero que consiga configurar isso. Testar os backups precisa de uma solução XPTO? Não. Já devia ter. Em 2 meses consegue? Claramente consegue. Não há dúvida nenhuma, assim haja a capacidade de os ter. Não é? E se não há capacidade de os ter, então é o projeto empresarial que está mal e que está sustentado em bases erradas. Não é? É difícil identificar os fornecedores críticos, já foi aqui muito abordado, a caneia de... Não é. Portanto, eu diria que em 2 meses, e aquilo também foi aqui referido, nas várias sessões e nesta também, que é fundamental, e pegando um pouco no que o Dinis também referiu, que é a questão do roteiro, e o José também, não é? Portanto, que é um plágio em cadeia, não é? Cadeia de valor, mas que é a questão do roteiro, é fundamental. Portanto, se uma empresa, para já, uma empresa que nesta altura não tem um rumo quanto a esta matéria, já é preocupante. Não precisa de NIS 2 para nada, não é? Já deve estar preocupado com o rumo. Contudo, servindo a NIS 2 como motor ou como alavancagem, não é? Seguramente que em 2 meses consegue traçar um rumo que diria que é o mais importante, não é? Há uma questão qualquer que é na área legal, que eu sou um absoluto leigo, mas que, enfim, e já foi aqui também referido, mas que aquela questão, pelo menos houve a tentativa de fazer bem feito, não é? Mesmo que não tenham conseguido, havia um empenho efetivo e real de fazer bem feito. Isso também é uma atenuante, não é? Penso eu. Portanto, ter um rumo. Se nesta altura não tem um rumo, e agora, finalmente, falando de negócio, se ainda não tem um rumo e tem um parceiro, troquem de parceiro.